Boa noite a todos que estamos aí nessa sala virtual. Antes de tudo, recebo o nosso abraço fluídico, porque aquele abraço físico que nós estamos com tanta saudade, a gente não pode fazer por enquanto. Porém, um abraço fluídico é uma emissão vibratória de carinho, de solidariedade, de agradecimento a cada um que nos encontramos aqui nessa sala, nesse momento, na casa de Sebastião o Marte, ou Cezon, como nós costumamos colocar a sigla nas pinturas, que enviamos todos os dias para os irmãos. Bom, meus irmãos, na noite de hoje, nós vamos fazer algumas reflexões sobre os itens 7 e 8 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral. Antes de nós entrarmos, porque é uma passagem que está em Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Mas nós fomos lá na Bíblia, no Novo Testamento, e pegamos o capítulo 9 de Lucas, e antes de entrarmos exatamente nesses dois itens, que é o item 57, que trata quando ele convida aquela pessoa que estava numa caminhada, então imaginemos nós aqui, antes um pouquinho, eles estavam a caminho, imaginemos uma caminhada com Jesus por aquelas terras ali da Judéia, e é chamada essa passagem de a subida para Jerusalém. Estava próximo aquele dia, ou aqueles dias que Jesus iria dar a lição final para a humanidade terrena. É quando ele ia ser colocado, alçado aos céus, isso na crucificação. Então, antes é narrado ali que nessa subida para Jerusalém, ele passara pelas terras da Samaria, os samaritanos, sabendo que ele ia ele ia viajar para Jerusalém, não o receberam. E os dois apóstolos perguntaram, Senhor, o que a gente faz? Não tem problema, a gente segue adiante. E aí a caminhada estava indo, e Jesus, com toda a sua luz, o seu amor, o seu entendimento, ele sabia exatamente o que ia acontecer. Meus amigos, quando nós sabemos que vai acontecer alguma coisa conosco, seja de muito bom, a gente entra numa espécie de euforia. E se é algo que não é promissor, mesmo não sabendo direito, mas nós já temos uma expectativa de coisa negativa, a gente descamba. Mas Jesus, impassível, nas suas emoções, sem demonstrar nada, com alegria, com bom ânimo, e sempre ensinando. Então, nessa caminhada,
é um versículo anterior ao que nós vamos, aos dois que nós vamos estar, que está citado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está colocado lá no versículo 58, enquanto estavam a caminho, alguém disse a Jesus, Senhor, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus respondeu, as raposas têm tocas e os passarinhos do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Observemos, alguém se propõe a seguir Jesus onde quer que ele vá. E ele certamente conhece o nosso íntimo, ele já foi falando ali que para segui-lo, ele não tinha nada de material, nada que fosse seu, de propriedade sua. As raposas, noutras traduções, fala de lobos, os lobos têm os seus covis, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas aí é onde vem o item 59. Então, disse a outra, e é Jesus que responde isso para aquele que tinha se oferecido, e ele fala sobre as suas condições. Materialmente falando, não tem nenhuma propriedade. Os animais todos têm os seus cantos, mas eu, o Filho do Homem, não tenho onde reclinar a cabeça. E ele se dirige a um outro e disse, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Meus amigos, é alguma coisa, essas palavras, por isso é que Kardec coloca o nome desse capítulo de estranha moral. Jesus que falava assim, será que ele estava impedindo? Observemos que eles estavam numa caminhada. Aquele pai, Jesus não estava dizendo que ele não estava ali interferindo no dever filial, que é de dar assistência aos seus pais. Porque ele, por todo o ensinamento dele, o que é que ele vai falar? Ele vai falar do amor a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo, inclusive, porque esse aí já constava, o amor a Deus e ao próximo, já é lá do Velho Testamento, daqueles 2 livros de Moisés, que nós aqui certa feita lembramos os estudos do Richard Simonetti, mas o mandamento de Jesus, ele recomenda que devemos amar até os inimigos, até aquelas pessoas que nos desejam mal, que falam mal de nós, ele recomenda o amor. E o amor não é uma questão de estarmos aqui aos abraços, porque isso seria hipocrisia. As próprias leis físicas, a lei da química mostra que fluidos contrários, eles causam um impacto. Assim, lembremos quando nós encontramos com alguém que nós gostamos, aí o nosso coração está cheio de saudade, o nosso coração abre. A gente abre um sorriso, mesmo sendo embaixo da máscara. Então, o sorriso está lá, como dizia Paulo Gustavo. A máscara é necessária, mas o sorriso está ali. O sorriso precisa estar presente
em nossas vidas. Quantas vezes a gente sorri com lágrimas nos olhos? Lágrimas de alegria, não, às vezes lágrimas de tristeza, às vezes lágrimas de dores, mas o sorriso, o bom ânimo, o entusiasmo, a esperança, que deve nos levar a esse estado de graça, para sorrirmos para nós mesmos. Vamos apreciar a nossa imagem diante de um espelho, dando um sorriso. Por esses dias a gente tem sorrido tão pouco, mas há essa necessidade de sorrir. Então Jesus, ele não estava dizendo para aquele filho, porque se o filho tivesse ali sepultando o pai e Jesus tivesse chamado, seria diferente. Observemos a colocação. Eles estavam numa caminhada. Um se ofereceu para seguir o mestre, onde quer que ele fosse, sem ter muita noção da promessa que ele estava fazendo. Por isso, Jesus já lhe diz sobre a sua particularidade de ser como filho do homem, não ter onde reclinar a cabeça. Enquanto os pássaros têm os seus ninhos, as raposas, os lobos têm as suas tocas, os seus covis. E em seguida faz esse convite para o outro. Segue-me. E ele pede, certamente assustado, consente primeiro que eu vá enterrar o meu pai. Observemos, o pai dele ainda não estava morto, porque nós estamos vendo que eles estão acompanhando Jesus numa caminhada, numa subida para Jerusalém, antes de ser o domingo de Ramos, que é aquela entrada dita triunfal de Jesus em Jerusalém. E para Jesus não receber as homenagens do povo, ele entrou num jumentinho. E ali jogaram flores, agitaram palmas, jogaram alguns mimos, mas caiu tudo aos pés do jumento. Porque Jesus sabia que aquelas criaturas estavam louvando de boca. O coração é uma terra insondável. Para nós aqui, seres humanos comuns, mas para Jesus, os nossos corações não têm segredo. E quando aquele filho pede para enterrar o pai, e Jesus diz, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, Kardec começa no item 8, falando sobre essa questão. O que quer dizer essas palavras? Isso não tem muita relação com todos os ensinamentos de Jesus. Tem um sentido real e mais profundo, porque Jesus estava falando quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Vai dizer para as pessoas, para outras pessoas, que a vida verdadeira não é a vida na Terra. Porém, a vida na Terra é muito importante, porque é o próprio Jesus que recomenda: cuidai do corpo e do espírito. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, por quê? Porque é um envoltório do espírito. E nós estamos aqui, embora de passagem, embora seja uma temporada por aqui, é muito importante, porque o objetivo da encarnação é exatamente esse, a evolução moral, intelectual, espiritual. É a nossa evolução. É nós fazermos algo em benefício de nós mesmos, fazendo pelo próximo. Então, essas palavras iniciais, deixai aos mortos, quer dizer que está todo mundo morto no planeta? Kardec vai explicar
sobre essa questão, que esse sentido é bem mais profundo aqui quando ele coloca, por exemplo, no Evangelho, a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida, é a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a vida na Terra. Uma espécie de morte se comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual. Por isso ele usa essa e utiliza esta expressão. É de fato para comparar a vida da Terra com a vida no mundo maior, a vida no plano espiritual. E todos nós podemos ter muitas dúvidas, meus amigos, mas uma delas a gente não tem. A partir do momento que nós aqui anunciamos a nossa chegada ao planeta Terra, nessa existência, já então entramos numa contagem para a finalização dela através do desencarne. Alguns vão muito cedo, outros vão na juventude, outros na maturidade, outros na velhice, e a gente sempre se perguntando, por que uns vivem tanto, dando tanto trabalho para tanta gente, e outros em pleno vigor, jovens, partem. Tem vários artistas aqui, e nós estamos nos referindo à arte porque nesta semana nós tivemos perdas de pessoas assim que comungavam conosco, ou nós comungávamos com essas pessoas. Particularmente, o Paulo Gustavo mexeu muito com as nossas, digamos, estruturas, com todo cuidado ali, ele tendo todo aquele cuidado, se cuidando, teve todo o tratamento adequado. Aos 42 anos partiu. Uma pessoa que vendeu alegria. Eu tive contato com o Paulo Gustavo no cinema. Minha mãe é uma peça, e eu confesso, não gosto muito de qualquer comédia, mas aquela ali foi uma comédia e tanto. Eu ria como não tinha rido há muito. E as minhas filhas ficaram curiosas. Nossa, mamãe, você riu tanto, mas tão bom. Porque meus amigos, para fazer chorar, é muito fácil. Mas para fazer rir, com gosto, deixando de lado os nossos problemas, é difícil. Mas também temos notícias de outros artistas. Eu via também na faixa dos 40, um rapaz que ganhou um concurso na Globo, me parece há 2 anos, ele é rapper lá da Ceilândia, e também ele morreu. Alessandro, o nome dele, Sandrox, me parece o nome artístico, uma banda. Então, naquele dia fiquei muito tocada. Ontem também nós recebemos aqui Luiz Carlos, que contracenou com a Vô Nunes, e ele fez o personagem Dom Quixote, e ela fez a Dulcineia. Então, ele também partiu. Meus amigos, é muita gente, muitos artistas, a arte. Bom, a arte temporariamente perde com o artista, mas o céu ganha, porque é o retorno desses irmãos ao plano espiritual. E quando Jesus se refere a essa questão, ele não está dizendo que nós não devemos valorizar, porque Kardec vai colocar aqui, porque quando alguém parte, se esta pessoa a honra, quando a gente vai num funeral,
de estarmos participando. Ali tem o choro, tem a saudade. Eu me lembrei agora do Divaldo Pereira Franco, falou, gente, quem disse? Espírita tem uma mania de dizer, o espírita não deve chorar, porque a vida continua. Ele falou, pelo amor de Deus, eu não quero ser defunto sem choro. Sabe, essa questão, nós somos todos, nós estamos aqui na Terra de passagem, caminhando em busca da nossa evolução, de nossa melhoria íntima, com inúmeras imperfeições, mas naturalmente temos que aproveitar cada dia, cada hora, cada minuto para nos melhorar, para tratar melhor de nós, sorrirmos um pouco mais, sorrirmos para as flores, para uma fotografia, para a nossa própria imagem no espelho. E, às vezes, rir mesmo das nossas tolices. Há momentos que a gente está tão azedo que alguém fala, chega assim e fala, o que aconteceu com a senhora? Esse é o meu neto de 13 anos. O que houve? E ali naquele momento a gente ri do nosso próprio azedume. Não, meu filho, não aconteceu nada. E por que a senhora está desse jeito, nessa seriedade toda? Eu acho que é porque eu não sou muito de ficar muito séria, sisuda. Aí ele já chega, o que aconteceu? Então, meus amigos, quando nós participamos de um velório, coisa que também não estamos podendo, né, fazer nos dias atuais, dadas as situações, mas nós sentimos saudades, a pessoa amada partiu, ela gostava de determinados objetos, a gente guarda com carinho. E Kardec lembra, não é pelo corpo que partiu. Por que que nós guardamos esses objetos? Por que que nós temos todo aquele respeito ali? Não é bem em memória à matéria, mas é em memória do espírito ausente. É o espírito que partiu quem infunde em nós essa saudade, esse respeito, esse carinho pelas coisas que ele gostava, pelos hábitos que ele tinha. E no início da partida há um luto que deve ser respeitado, que deve ser vivenciado, sendo espírita ou não. E sendo espírita não significa que nós somos melhor do que ninguém, porque realmente não somos. Eu digo para mim mesma que certamente a misericórdia divina me apontou o caminho da doutrina espírita exatamente pela minha inferioridade. Sem querer ser mais inferior do que ninguém, porque também aí já quer aparecer de alguma forma. Eu me lembrei do Chico, e observemos que o Chico é um exemplo de humildade. Quando esteve entre nós, foi um exemplo constante. E aí ele deve ter feito alguma coisa que ele próprio não aprovou, e ele ficou a repetir, eu sou um verme, eu sou um verme, eu sou um verme. E naquele instante, Emmanuel aparece diante dele e diz, Chico, o que é isso? Mais respeito com o verme. Porque o verme, ele atende às necessidades para as quais, ou atende aos objetivos para os quais ele foi criado. Mas eu sou um verme, tudo bem. Então, seja, mas trabalhe. Respeite o verme e cumpra com seus deveres. Então, Emmanuel, ele não dá muita folga para o Chico. E a gente vê aquele homem naquela humildade toda. Um dia desses, esses vídeos que alguém manda para a gente,
um pastor lá no meio da sua pregação estava falando sobre um enterro que ele tinha ido de uma pessoa que era endinheirada, muito rica, mas ele disse que ficou abismado porque que velório mais, sabe, mais pobre. Não tinha nada, não tinha aqueles aparatos, o caixão era de fazer vergonha. Que coisa! Ele disse que todo mundo ficava assim se entreolhando, mas é a família do... E quando chegou o filho e alguém perguntou, mas fulano, por que esse velório desse jeito, esse caixão? Ele falou, olha, é o seguinte, vocês hão de estranhar, mas tudo que eu tinha de especial e de importante para fazer pela minha mãe, eu fiz enquanto ela esteve viva aqui comigo. Todo final de semana eu saía com ela, eu levava ela no shopping, ela construía uma casa para ela do jeito que ela queria, ela escolheu toda a louça, toda a mobília, do jeito que eu fiz a casa dos sonhos da minha mãe. E todo final de semana nós saíamos para almoçar, para tomar um lanche. Mas isso era sagrado em nossas vidas. Agora, o que está ali não é a minha mãe. São os restos mortais, isto é, o corpo. Então, tudo que eu tinha que fazer de especial, eu fiz, enquanto a minha mãe esteve por aqui. Agora, a minha mãe está num outro plano. E eu achei tão significativa aquela narrativa daquele pastor. E ele disse que foi um aprendizado para ele. Então, aproximando agora o Dia das Mães, que possamos fazer o melhor para as nossas mães, num abraço fluídico, aparecer ali na varanda e ofertarmos para nossa mãe, se ela já estiver do outro lado, como é o caso da minha mãe. Eu estou enviando sempre, todos os dias, porque Dia das Mães não é um dia somente no calendário. Esse dia no calendário é para o comércio, mas para os filhos, o Dia da Mãe é todo dia, é toda hora. Então, as nossas mães merecem todo o respeito, todo o carinho, todo o amor. Merece que nós estejamos assim agradecendo a misericórdia divina por nos ter dado uma mãe. E quanto a essa passagem, ela não fica muito estranho, porque é estranho à primeira vista, porque também lá na cultura do povo de Jesus, os eventos não são como esses nossos, aqui no Ocidente. Um casamento aqui, por mais rico que ele seja, ele é no dia tal, no horário tal. Lá naquele período de Jesus, o casamento, ele durava no mínimo 2 dias, dependendo da situação, se a família fosse muito pobre, tinha que durar esse período. É por isso que eles tinham uma tradição, que durante a festa do casamento, o vinho não podia acabar. Porque se o vinho acabasse, era um sinal de mau augúrio, ou um sinal de agouro, o que equivale à mesma coisa, de má sorte. Então, as crendices, as superstições, elas são de todos os tempos, é da natureza humana, e nós conhecemos aquela passagem, desculpem, das bodas de Caná, onde Jesus faz o primeiro milagre, instado pela sua mãe, Maria, porque havia 2 dias e ia entrar no 3º dia das festas do casamento. Ali as pessoas já tinham comido e elas iam para ficar. Maria tinha chegado primeiro, porque era íntima daquela família, assim como Jesus.
Jesus já andava fazendo as suas pregações. Já tinha começado as suas atividades messiânicas. E ficou acertado que ele chegaria depois. E assim que Jesus chega, Maria começou a preocupar-se, porque o vinho estava quase acabando. E ela chamou o filho em particular e lhe pediu: meu filho, você vê, o vinho está quase acabando. E não traz boa sorte para um casamento que o vinho acaba antes. Jesus sorriu. Dessas crenças infantilizadas, porque é da natureza humana. E ele diz, está lá posto, que Jesus diz: que tenho eu a ver com isso, mulher? E alguém diz: nossa, como ele foi desrespeitoso. Mulher era um verbete significando carinho. Era uma palavra de ternura, de carinho, queria dizer mãezinha, minha querida. Mas como ela pediu, ela olhou para ele e pediu. Ela ali já falou para aqueles que estavam cuidando do vinho. Digamos, aqueles que estavam servindo, os garçons, as pessoas que estavam ali cuidando daquelas talhas. E eram 5 talhas. E cada uma delas cabia mais ou menos uns 40 litros de vinho. E ela disse assim para eles: fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus recomendou que eles enchessem aquelas talhas de água, água pura. Naquele momento, ele elevou aos céus os seus pensamentos, levantou as suas mãos e impôs sobre aquelas talhas, e ao final, foi breve, silencioso, e disse, pediu para aquele que era o encarregado, que tomou de um utensílio, colocou naquela talha e provou, e ele achou magnífico. E dali, então, surgiram os comentários. Milagre! E as pessoas na festa que estavam chegando, porque as pessoas iam chegando ao longo da festa. As pessoas ricas faziam festas que iam 8 dias, 9 dias. Então, para nós vermos que os costumes eram diversos. E ali, naquele momento, algumas pessoas que já estavam há algum tempo, outras estavam chegando, achavam o vinho excelente. E um que tinha chegado, já havia bebido bastante, mas ainda dava para sentir. Ele falou, curioso, essa festa, geralmente no final da festa, se servem os vinhos piores, porque as pessoas de tanto beber já não sabem mais o que estão bebendo. Mas aqui nessa festa é o contrário. Serve-se o melhor vinho quando a festa já está prestes a acabar, porque ali daria para mais um dia de festa. Então, é numa festa de casamento que Jesus celebra o seu ato chamado milagre, numa boda de casamento, emprestando responsabilidade e dignidade ao evento. Mas é numa outra, naquela subida de Jerusalém, numa outra festa que é a da Páscoa, onde ele vai culminar ali as suas dores no Calvário, em amor à humanidade. Mas, terminando aqui com Kardec, nessa parte, nós vamos ler um trecho aqui que é muito importante e precisa mesmo ser lido. Então, quando Jesus falava para aquele homem antes dele, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, e que deixasse
quando ele chama o outro e o outro quer enterrar o pai primeiro, porque enterrar o pai não era somente o sepultamento, não. Era cuidar do pai nos últimos anos da existência. São outros tempos e também outra cultura. Não nos esqueçamos de que a cultura do povo de Jesus, daquelas terras por onde ele andou, nós não temos conhecimento. Aqui a pessoa desencarna, dependendo da situação, mal termina, já é para ir para o cemitério. Para eles lá, sepultar o pai significava cuidar do pai nos últimos anos de vida. Tomar conta dali da casa, dos negócios, das coisas que tivessem que ser feitas. Então, observemos que ia levar muito tempo, é por isso que Jesus disse: deixai aos mortos, deixai aqueles que estão aqui de passagem, enterrar aqueles que forem deixando seus corpos. Aí fica mais claro para a gente. E era isso o que aquele homem que Jesus havia convidado, isso diz Kardec, não poderia entender por si mesmo. Então, Jesus estava lhe ensinando, dizendo: não te preocupes com o corpo, pensa no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que não é aqui na terra a verdadeira vida, que é na vida espiritual, que é no céu. Porque nós todos somos espíritos imortais, caminhando para a evolução, caminhando para a felicidade. Estamos vivendo dias duros, dias difíceis, porém, meus irmãos, deve ter um significado profundo em nossas vidas. Estes dias é para o nosso aprendizado. Estamos tendo uma cota de aprendizagem muito relevante. Estamos aprendendo a compartilhar com as pessoas as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos propósitos, os nossos anseios. Há muita gente passando fome. E as pessoas, tem muita gente generosa. Tem muita gente que se doa. Então, esta vida por aqui, tudo isso vai passar, meus irmãos. Tem um significado profundo, que talvez como aquele homem que foi convidado, quanto a ti, vai pregar o reino de Deus, a gente ainda não entendeu o que está acontecendo no planeta Terra com a pandemia do coronavírus, de Covid-19, é produto da própria humanidade, dos velhos hábitos e costumes arraigados no imediatismo, nas questões dos prazeres. Isso não foi engendrado por ninguém. Não é guerra oculta. Não fomos ludibriados por ninguém, senão por nós próprios. Porém, é um avanço na ciência para irmos descobrindo. Há pessoas que têm mais de um ano que não têm sossego, debruçadas em laboratórios, pesquisando, analisando, comparando, para criar um antídoto, para criar
uma vacina. Então, o sofrer de agora está abrindo as comportas da nossa capacidade de compreender as coisas. Não vamos ignorar, não vamos brigar com ninguém. É momento de nós nos darmos as mãos. O planeta inteiro está sendo abalado por essa pandemia. A espiritualidade superior já sabia disso. Olha-se até através de nós mesmos. A espiritualidade conversou conosco antes de começar, antes de saber o que estava acontecendo no mundo. Era o começo de 2020, no ano passado, parece que foi numa outra vida. E nós já ouvíamos o mentor espiritual do trabalho Arte Cura no Centro Espírita Sebastião Marte. Depois do atendimento às pessoas que ali iam receber o passe, a pintura mediúnica, a pintura da Arte Cura, ele começou a fazer um trabalho novo através de nós, porque os outros médiuns, eu perguntava, e os outros? Ele não é justo sobrecarregarmos os outros que estão aqui há 2 anos, porque você está quase com 40 que nós trabalhamos, minha filha. Assim, Antônio Francisco Lisboa me dizia. Esse trabalho chama-se pintura de gaze. E só porque lá na frente ele foi me explicar. Meus irmãos, meus amigos, então ali eu sabia e ele foi pedindo para aguardar, para reservar. Estamos chegando ao final. E assim fizemos, porque quando essa pandemia chegou, aquele trabalho que era toda quinta-feira passou a ser de todos os dias. O trabalho que era feito individualmente para quem ia, passou a ser o coletivo. Passou a ter um tratamento específico, a gaze, são os recursos que a espiritualidade coloca para dar a densidade exata para ser enviada através de todas as mídias. Eu que não entendo nada de mídia, nós que não entendemos ainda nada de Jesus, nos dizemos cristãos. Então, sejamos cristãos. Valorizemos a nossa vida. Cada minuto, cada dia é importante. Porque os ensinamentos de Jesus, ele próprio se colocou, não pediu que ninguém se martirizasse por ele, mas disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário dar cumprimento à lei divina, lei de evolução, lei de trabalho. Eu desejo a todos uma noite feliz e tranquila, cheia de paz, não obstante os ruídos, os estertores da morte, da violência que graça no mundo, mas unamo-nos em preces pela paz, pelo amor, em solidariedade, compaixão e gratidão a todos. Muito obrigada, PC. E obrigada a cada um. Nós é que agradecemos, foi uma fala tão agradável e tão instruída, né, que assim, nos instruiu tanto que foi passando o tempo, né, o tempo passa, nós já estamos assim com o tempo estourado, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Mas aí tem uma questão do Nelson, que ele coloca aqui. O que você pode nos dizer sobre as visitas aos túmulos, prestando homenagens, principalmente no dia de finados? E aí, Neiva, você aproveita para as considerações finais para a gente fazer a prece, tá bom? Gratidão. Eu é que agradeço, meu amigo. É o seguinte, Nelson e Silvane, olha, está lá no livro dos Espíritos, né? Que a visita
aos túmulos, há espíritos mesmo que se faz essas visitas exatamente pelo que Kardec coloca nesse item aqui. Né? Aquele apreço que nós temos aos objetos da pessoa amada, não pela matéria, não pela coisa material, mas pelo significado do espírito que se ausentou da matéria, deixou. Então, o túmulo é o local onde estão depositados ali os restos mortais. Ou, de repente, a pessoa é cremada e fica ali. Mas essas visitas, elas são necessárias, mas não para que, de fato, a gente fique muito ligado, lembrando de coisas, porque há pessoas que vão aos túmulos, muitas vezes, eu digo isso, coisas particulares, pessoais, de pessoas que a gente conheceu ao longo dessa jornada, dessa vida, pessoas que iam naquele túmulo para ver se ele não mandava alguma notícia, onde ele tinha deixado alguma coisa que ele sabia que ele tinha deixado, mas era segredo e ele queria saber onde estava. Olha, isso é coisa que a gente não deve fazer. Se visitamos o túmulo, como a gente costuma ir ao túmulo dos pais, de familiares, de pessoas importantes, é até uma coisa histórica. O Rio de Janeiro, assim, tem lugares assim, o cemitério São João Batista, São Paulo, tem verdadeiros monumentos. Lá em Uberaba mesmo, lá o túmulo do Chico Xavier. A gente visita os túmulos em homenagem ao espírito que animou aquele corpo. Agora, se ele vai estar lá, a maioria não, mas muita gente está. Uma vez eu estava num sepultamento de alguém e eu sei que estava acontecendo outro sepultamento ao lado e me impressionou a presença de uma pessoa que ela estava irritadíssima, porque era um abuso. Tinham tirado o cadáver dela, o corpo dela daquele lugar. E ela dizia que tinha sido uma indigente, e depois eu falei, meu Deus, comecei a entrar em prece. E essa pessoa, aquele espírito, ele estava tão ligado àquele lugar que ele tinha sido sepultado, porque como ele foi sepultado como indigente no Campo da Esperança, então aquele lugar ali já era de outras pessoas, né? De outro local para abrigar outros corpos. E aquele espírito ali juntou mais outros, que, olha, eu vou te dizer um negócio, é uma coisa assim de a gente sair, é preciso fechar os olhos e a cena continua, porque não é daqui. Então, a cena continua e a gente continua fazendo prece. Meu irmão, isso já ficou nada. Era ali, isso é falta de respeito, estão tirando meu corpo. Então, isso acontece muito, de pessoas estarem por ali. Então, em funerais, em visitas, lembremos das criaturas que partiram no melhor de suas vidas, para que a lembrança seja mais leve, porque essa coisa de culpa, essa coisa de ficarmos considerando os vícios, seguir Jesus é abandonar tudo. Em primeiro lugar, os vícios nossos próprios, particulares. Abandonar pai, mãe, deixar os mortos cuidar de enterrar os seus mortos, e por aí vai. Então, as visitas, elas são importantes, Nelson. No dia de finados, eu já aprendi que alguns a gente emite vibrações de paz. Eu me recordo do dia, para nós finalizarmos, no dia 2 de fevereiro, que é o dia de finados, eu estava em 99, pela primeira vez, assim, fisicamente, vendo o Chico Xavier, e ali ao final eu mentalizava a minha mãe, que era o dia do aniversário de nascimento, e ela havia falecido no mês anterior, no dia 18.
E ali, naquele dia, eu estava muito sofrida, e o Chico foi magnífico. Ele recebeu um soneto de Maria Dolores, Finados, e eu senti a presença da minha mãe, e ela me consolando, dizendo para mim que ela estava bem. E como eu agradeci, porque foi o segundo encontro que eu tive com o Chico Xavier. Um em espírito que foi mais real até do que fisicamente, porque a gente pensa que está vivendo um sonho. E o Chico, você vai beijar a mão, ele já beijou a sua mão. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, porque a vida continua aqui no plano físico e do outro lado. Muita paz a todos, feliz Dia das Mães.